aqui é de suma importância nos dias de hoje, né? Porque está no auge hoje, o Brasil, por exemplo, passa um momento difícil de importação de fertilizantes e a agricultura cresce a passos largos, né? Então, a agricultura cresce muito rápido, né? Ela desenvolve muito rápido, mas o Brasil tem uma dependência de insumos, principalmente adubos e alguns outros pesticidas, né? Então, eu queria passar para vocês aqui uma nova maneira que nós estamos observando aí, um movimento grande já no Brasil. Já fala-se em 40 milhões de hectares trabalhando com essa ideia aqui, tá? Pra você ver o tamanho desse negócio. Então, o que acontece? Nós precisamos enxergar que muitas vezes mudar de paradigma, tá? Eu coloquei aqui reconstruir a fertilidade do solo porque é uma maneira diferente de observar e fazer isso, tá? Então, o que acontece? Há uns anos atrás, eu falo isso quando eu formei em agronomia há 20 e poucos anos, nós olhamos muito a parte química, ou seja, o que que é o meu solo, qual que é a minha condição daquele meu solo, o que que ele produz, né? O que que ele tem de nutrientes, né? Então, a principal, principalmente, era a presença de NPK, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, né? E como o nitrogênio não consegue avaliar no solo, a gente avalia na planta, né? Então, o que acontece? Nós olhamos muito as propriedades químicas do solo, tá? E esquecemos algumas outras coisas nos últimos anos, tá bom? E aí, o que que a gente está observando esse movimento agora, né? De nós preocuparmos com a biologia, que é muito importante, tá? Que essa biologia vai favorecer praticamente tanto a química como a parte física, tá? E isso vem crescendo a passos largos, né? Isso eu falo para vocês que eu tenho observado, né? Eu, de um ano para cá, eu acabei envolvendo com um grupo de agricultura sustentável, né? E que tem essa ideia aqui de reconstruir o solo, né? Eu tive conhecimento do Cunho, que é esse autor desse livro aqui, que é essa foto que eu coloquei aqui, também com a mesma ideia, ele esteve no Japão, ficou um tempo lá fazendo um período lá sabático, vamos pensar assim, no Japão, voltou para o Brasil, desenvolvendo essa ideia de aumentar a parte biológica, tá bom? Então, quando eu penso dessa forma, eu vou entender diferente a minha agricultura, eu vou começar a pensar um pouco diferente. E essa alta fertilidade só vai alcançar quem equilibrar a parte biológica do solo, tá bom? E uma coisa que eu não tinha essa muita visão, a gente sempre pensa, a adubação química é para quem? Pra quem, né? Esquecemos que muitas vezes essa adubação também ela vai suprir a necessidade também dos micro-organismos, tá bom? Então, o que aconteceu? Nós começamos a enxergar a agricultura, inclusive o solo, de uma forma diferente. E aí começamos a estudar algumas coisas que nós não tínhamos ferramentas. E nesses últimos anos, eu falo de 2000 para cá, é um boom de crescimento em relação a entender essa parte biológica e o que, que ela funciona no solo. Então, quando eu melhoro a minha parte biológica no solo, eu vou melhorar a porosidade do solo, eu vou melhorar a fertilidade do meu solo, eu vou melhorar a parte física, tanto com as raízes, mas também algumas outras estruturas que são construídas com a parte microbiológica. E com certeza eu vou melhorar muito a parte de disponibilidade de nutrientes. Tem muitos solos nossos, gente, que tem muito fósforo, porque a gente adubou pesadamente alguns anos atrás, mas esse fósforo não chega na planta, né? Ou seja, por alguma razão, esse solo está aderido ao solo, nas argilas do solo, mas não chega, tá bom? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho com vocês em três linhas, tá? Seria a parte de carvão vegetal, que o pessoal tem usado, uso de micro-organismo, que é essa outra ideia, e uma coisa que está mais recente aqui, que está crescendo também, é o uso de remineralizadores ou pó de rocha, tá bom? Que é uma coisa que eu já venho usando há alguns anos, só com uma outra ideia agora que tem surgido, tá bom? Bom, então o primeiro tema aqui, né, alguém já viu fazer carvão para usar no churrasco, né? E nós usamos também o carvão na siderurgia, né, para compor ligas de aço e outras coisas na siderurgia é muito usado. Mas o que nós queria chamar a atenção de vocês é o uso de pó de carvão, na verdade não carvão inteiro, né, na agricultura, né? E como que foi descoberto isso? Então, a região amazônica, quem só vê falar pela televisão, eu também não tive o prazer de ainda de ir lá na região amazônica, eu tenho, é um dos sonhos de consumo meu, né? Eu estive em Belém, mas não andei para Manaus, a região ali, eu só fiquei em Belém uma vez que eu fui num congresso. O que, que eu quero chamar a atenção de vocês? Eles descobriram que na região amazônica tinha regiões com muita alta fertilidade do solo, que eles chamaram o nome de terra preta de índio, tá? Porque o solo lá na Amazônia era um solo pobre, porque é muito intemperizado, um solo que não tem condições química e física para suportar uma agricultura rentável, né?
E quando eles observaram que alguns, são círculos, tá? Chama até de, parece umas pérolas, né? Dentro dos mapas que tem lá hoje. Esses círculos foram construídos pelos nossos índios, né? Que provavelmente por muitos anos eles faziam algum sistema de carbonização de osso, de fezes, de qualquer biomassa, e isso foi acumulando no solo e ao mesmo tempo melhorando tanto a fertilidade, a parte química, física e biológica. Ou seja, eles fizeram reconstruir um solo que era muito pobre num solo extremamente rico. Tá? E detalhe, viu, gente? Qualquer coisa que você planta nesse solo aí, a resposta é fantástica. Tá? Então, o que elas começaram a dizer? Peraí, tem alguma coisa aí. O que tem aí? Microorganismo, muitos, nessa parte aqui tem muita parte mineral, tá? E, com certeza, criou um microclima em termos aeração, a troca de gases, né? A parte de microbiologia desenvolveu tamanho que foi um fantástico. Então, o carvão hoje, o carvão é considerado hoje como se fosse uma bateria no solo. Serve para retenção de nutrientes, cálcio, fósforo, magnésio, ânions, tanto cálcio como ânions, tá? E uma coisa fantástica que eles têm observado, que o microorganismo se sente muito bem e obrigado no meio dessa estação, tá? Então, criou um ambiente lá na região amazônica fantástica para desenvolvimento vegetal, né? Porque quando eu trabalho essa planta que está aqui sobre o solo, ela joga exudados, né? Os açúcares, para alimentar a microbiologia aqui no solo. Então, esse solo aqui é extremamente interessante, ou seja, e uma coisa, né? O solo construído pelo homem, construído pelos índios, tá? Que tem uma fertilidade já há mais de 1000 anos, tá bom? O que é o carvão em si? O carvão, na verdade, que nós conhecemos, é um processo de pirólise que altas temperaturas que não deixa chegar na forma de cinzas. É parado o processo numa posição aqui quando acaba o oxigênio, tá? Então, toda biomassa, aí pode ser de esterco, pode ser resto de silo, papel, o que você pensar de biomassa, o que você pensar de biomassa. Nós sempre lembramos carvão ou madeira, né? Mas pode ser qualquer uma. E aí acontece, a primeira etapa desse sistema de pirólise é tirar a água, porque você vai desidratar aquele material, depois entra na parte de começar de combustão mesmo. E aí, nessa fase aqui, tem vários gases que são flamáveis, são combustíveis, tá bom? Então, vários gases ali que queimam, por exemplo, metano. E quando você paralisa o processo nessa fase aqui, você cria um ambiente extremamente fantástico ali para desenvolvimento tanto da planta, como também de micro-organismos, retenção de nutrientes, retenção de água e outros fatores fantásticos, tá bom? Então, isso aqui é hoje um grande negócio no mundo, tá? Países europeus, americanos, asiáticos, Austrália, Nova Zelândia, o Brasil está correndo atrás dessas técnicas aqui também, tá? É uma grande mudança de pensar o carvão de uma forma diferente, tá? Um detalhe, tá? O processo de carbonização, que é o caso da pirólise, você tem ainda algumas vantagens quando você faz isso. Quais são as vantagens que você faz? Se você saber montar um sistema de carvão corretamente, usando os reatores de formas mais modernas, você pode ainda aproveitar na pirólise, fazer energia para fazer aquecimento, né? Aquecimento de água, alguma coisa assim. Secagem, talvez, de alguns cereais, de café, por exemplo, que nós usamos muito secagem de café usando lenha, né? Então, nós poderíamos aproveitar essa energia. E também combustão, tá? Por incrível que pareça, eu não sabia disso. Você pode fazer um carro andar com madeira, tá? E a fumaça que é produzida da madeira, na combustão da madeira na forma de pirólise, ela consegue tocar o motor de um carro, tá? De um trator, por exemplo, tá bom? Além dessa energia que é produzida no processo de pirólise, nós temos também o piro lenhoso, mais uma substância aí que é, na verdade, a fumaça líquida, né? Eu não sei se já viram os embutidos, né? O cara vai comer lá um salame, ou quer comprar uma mortadela, né? Defumada, uma carne defumada. Aquele cheiro lá é justamente, muitas vezes, artificialmente, o cara coloca pirolinhoso, tá bom? Então, o pirolinhoso pode ser usado tanto no alimento, como também no que eu tenho usado aqui como adubo, tá? Ou, inclusive, para melhorar a eficiência de herbicida. E nesse pirolenhoso chega a ter mais de 200 substâncias, tá? Então, as coisas assim que parece que descobriu a América de novo, né? Ou seja, nós estamos enxergando uma coisa que nós não tínhamos.
Então, nós temos a energia, tem fibra lenhoso e temos ainda o famoso carvão, tá? O carvão nós podemos usar para nossa churrasqueira, fazer nosso churrasco e também o famoso biochar. Quando eu falo biochar ou biocarvão, eu estou falando que eu posso usar ele de uma forma biológica, usando ele na condição de adubação, que eu coloquei nas plantas, ou ainda usando também, inclusive, para alimentação de bovinos, tá bom? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos, só para vocês entenderem, né? Então, no animal, o que o pessoal tem feito já com resultados muito surpreendentes, tá? Então, eles têm tratado vacas, né, e animais bovinos, de modo geral, usando até 150 gramas por animal dia, tá? Com uma interessante resultados. Primeiro, diminui o gás metano, diminui o problema de mastite, diminui o problema de casco e, com certeza, você mexe na desintoxicação do animal. O que eles acreditam? Quando você usa o carvão, ele tem uma capacidade de reter substâncias e favorecer a parte microbiológica do próprio rumen do animal. E, consequentemente, você melhora a eficiência digestiva do processo. Então, o que acontece? O animal, ao invés de gastar energia ou produzir gás metano, os micro-organismos produzem energia para o próprio animal, ou seja, tem um rendimento. Tem um estudo na Austrália que a colega lá fez, em 250 vacas leiteiras, chegou a aumentar 1,4 litros de leite dia, tá? Olha a quantidade de leite que essas vacas aumentaram o dia, ou seja, uma propriedade com 250 animais, ele produziu aí praticamente quase 400 litros de leite a mais nesses animais. Você vê como que melhorou a eficiência do alimento para esses animais. E outros ganhos aqui que podem estar ocorrendo melhorias aqui também. Nós sabemos que boa parte dos nossos alimentos, inclusive para bovinos, e inclusive para nós, tem substâncias que muitas vezes são nocivas. Então, acredita-se que o carvão ele tem esse papel também de remover algumas toxinas ou alguns outros materiais que possam prejudicar o rumen do animal e a parte microbiológica do próprio rumen, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante de resultados, tá bom? Qual outra maneira de usar ela nessa condição? Depois eu vou até mostrar umas fotos para vocês. Usar o carvão como cama, tá? Como cama quer dizer, usar junto com o famoso lá, nosso, a gente põe lá no curral, ou põe na granja, né? Na granja de frangos, né? E o que eles observaram? Quando eu coloco essa cama com carvão, eu diminuo odores, eu tenho menos perdas de nitrogênio, então eu vou enriquecer o meu composto, eu vou enriquecer meu esterco, né? E por quê? O carvão tem a capacidade de absorver muito líquido, tá bom? Então, o que acontece? Ele consegue criar umas substâncias muito mais interessantes para a agricultura, tá bom? Então, isso aqui hoje é o grande X hoje do carvão, tá? Quando eu ponho isso no solo, o que eles observam? Então, quando eu coloco o carvão, o pó de carvão, na verdade, no solo, eu melhoro a parte microbiológica. Então, parece que os micro-organismos ficam assim, ó, estou em casa, né? Depois aqui essa casinha, justamente no sentido. É um desenvolvimento muito mais interessante isso aí. A outra coisa, todo mundo lembra, que a CTC, a capacidade de troca catiônica, aumenta exponencialmente, tá? Então, melhora demais a capacidade daquele solo de reter nutrientes, tá bom? A outra coisa, aumenta a retenção de água, aumenta ácidos úmicos e fúlmicos, que isso favorece o aumento radicular e melhora também a aeração do solo. Isso aqui são algumas características que eles têm observado, mas tem várias outras, tem muitos estudos mostrando resultados muito interessantes. Eu andei fazendo alguns experimentos aqui no caso de vegetação, com resultados assim, muito promissores e muito interessantes, tá? Que futuramente a gente consegue talvez discutir um pouquinho melhor quando tiver um pouco mais de dados que nos fortaleça ou que nos direcione bem para a gente ter uma firmeza nesses resultados aqui, tá bom? Mas isso aqui hoje é um grande negócio dentro da agricultura, tá? Então, alguns usos de carvão, tem vários, viu, gente? Hoje eles têm, só para vocês entenderem o que é isso, na década de 90, até, que acho que nenhum de vocês eram nascidos, tinha lá mais ou menos 2 artigos por ano de uso de carvão. Hoje, são mais de 1.000 a 1.200 artigos científicos de uso de carvão por ano, tá? Você vê, é uma coisa assim exponencial quantas pessoas estão estudando essa técnica, tá bom? Não só para a parte de agrícola, tá, gente? Para várias outras situações também, tá bom? Então, quando ele coloca aqui, por exemplo, no compostagem de 15, 10 a 20%, você melhora demais o seu processo de fermentação e, consequentemente, de decomposição daquelas partes do composto e melhora demais o seu composto.
Então, você tem um enriquecimento de carbonos, tem melhores condições de nutrientes, você melhora a parte microbiológica daquele composto, então você cria um ambiente muito favorável. Quando você coloca ele na cama de frango, que eu já comentei ali anteriormente, né, você também tem vários ganhos. Inclusive, eu vou mostrar umas fotos aqui que nós fizemos aqui no vizinho aqui de um colega aqui da escola, aqui, que ele é até funcionário da escola também. Então, nós estamos fazendo uns testes aqui em relação ao uso em cama de frango. Quando eu uso aqui na parte de composto, gente, eu já tenho visto resultados muito bons. Nós vamos montar um experimentos também com essa área aqui também, para a gente achar algumas coisas aqui para a gente avaliar, beleza? Bom, e micro-organismos, né? Então, eu já falei do carvão, agora falar um pouquinho de micro-organismos. Lembrem-se que todos estão juntos no solo. O solo nosso é vida, vida, e é mutante mesmo, viu? E aí, o que acontece? Recentemente, fala-se em biofábrica, coisa que nós não víamos falar isso, né? Eu mesmo deparei com uma biofábrica ano passado, em março do ano passado, uma fazenda aqui perto de Alpinópolis, tá? Perto de Furnas ali. E eu fiquei encantado, o que eu vi lá, eu falei, não, eu vou fazer. Tanto é que eu fiz uma biofábricazinha aqui para eu fazer uns testes agora, recentemente, tá bom? Eu fiz já desde o ano passado, eu estou produzindo alguns bioinsumos para poder usar na agricultura. Bom, quem já me conhece, alguém já viu falar de mim, algumas coisas, eu já trabalhei um pouco fazendo um bocache, EM, né? Eu andei desde 2017, quando coisa, sempre tem feito alguma coisa nessa linha aqui, tá? E aí, com o advento dessas coisas, a gente vê que dá resultados, né? Nós precisamos pegar o micro-organismo e devolver lá para o solo, tá? Devolver para a nossa área. Se você for na floresta, e o EM é essa ideia, você vai lá na floresta sua, da sua propriedade, coloca lá uma isca e tira o mecanismo de lá. E multiplica esse mecanismo e devolve lá no seu cultivo, tá bom? Então, isso é uma das coisas que você pode usar. Pode usar, por exemplo, o resíduo de Ruben, né? Eu fiz um teste também essa semana, ano passado, eu coletei de rumo, eu fui no frigorífico, peguei aquele líquido ruminal e andando fazendo os processos também, ou seja, criando uma situação para melhorar, né? Tem vários outros micro-organismos que a gente pode pegar, desde de colosso de leite, urina de vaca, tudo isso são substâncias que ajudam a melhorar ou desenvolver certos micro-organismos, tá bom? A ideia é diversidade microbiológica, tá bom? E com o recente agora, não sei se você já tem observado, tem muitos produtos comerciais. O Brasil, só esses últimos anos, tem mais de, não sei se é 400 a 800 produtos registrados, são bioinsumos para uso na agricultura, tá? Que vai de azospirilo, tricoderma, bovéria, N produtos comerciais, inclusive, tá bom? Então, hoje você tem esses materiais, todos eles disponíveis para você ir no mercado, tá bom? E você pode usar também fazendo biofábrica. Então, é uma crescente o uso de bioinsumos, né? E só para a gente mostrar umas diferenças que eu também enxergava, e eu queria falar para vocês que eu me sinto, mesmo com a minha formação que eu tenho, a gente começa a ver que a gente pensa muitas vezes fora da casinha, né? Ou seja, ou faz tudo igual, né? E o que acontece? Isso aqui é um exemplo que, quando eu penso num solo, na parte microbiológica, eu estou pensando numa cadeia alimentar, tá? Então, eu consigo produzir vários mecanismos que vai me melhorar a minha produção ali dentro da minha área, tá bom? Coisa que eu não tinha essa visão. O pessoal, quando pensa em agricultura orgânica, por exemplo, ou mesmo nós que vai aplicar um resíduo, um esterco, algum composto, a gente pensa sempre no NPK, né? Ou seja, quanto de nitrogênio, quanto de potássio, de fósforo eu estou colocando com esse composto. E esquecemos que nós temos que pensar, primeiramente, qual que é a minha diversidade microbiológica. Quantos micro-organismos eu estou colocando, como que eu estou aumentando minha microbiologia no solo, tá? E justamente isso aqui é um exemplo. Esse bananal aqui, ó, estava quase que o cara desistindo do projeto dele de produção orgânica de banana na África do Sul, tá? E aí ele resolveu atentar para um lado diferente, ou seja, ao invés de usar só composto, ele começou a aplicar chá de composto, que nada mais é esse coquetel de micro-organismos, tá? Ou seja, uma quantidade de micro-organismos que ajuda no processo. As bananas em 15 meses, cara, era irreconhecível o que estava acontecendo no pomar dele, tá bom? Então, mostrando que não era o NPK que estava faltando, está faltando a parte microbiológica. Então, não adianta pôr um composto ou um adubo que não tem a parte biológica, porque daí você perde muito. Então, isso aqui que funciona. Eu dou um exemplo, assim, talvez meio grosseiro, mas não vou passar assim. Quando a gente toma um antibiótico, toma algum tipo de medicamento, muitas vezes nós destruímos nossa microflora também no nosso intestino, no nosso estômago, né?
Então, muitas vezes você pode até comer bem, mas talvez está faltando alguns nutrientes também por causa de ter faltado alguns micro-organismos, tá bom? Então, aqui, ó, vocês verem como que funciona dessa forma aí, tá bom? Tem outras maneiras, né? Tem o bocashi, por exemplo, que depois a gente pode conversar um pouco com vocês a respeito disso, né? Então, são vários produtos que a gente pode estar usando para melhorar a parte microbiológica do solo, tá bom? Bom, e aí a parte de fertilidade, né? Vamos adubar, né? Que quando a gente fala em adubação, né? Nós vemos sempre na nossa cabeça os adubos que é vendido nas nossas revendas, né? O famoso aí NPK, tá bom? E aí, o que a gente tem observado? Esse NPK, eles são sais muito concentrados, muitas das vezes, né? Que muitas das vezes, o jeito que eu coloco, a quantidade que eu coloco, ao invés de me ajudar, ele pode também estar me prejudicando. Mas como isso? Né? Eu dou um exemplo assim, meio grosseiro, mas a gente pode enxergar dessa forma, né? Quando você coloca sal ou coloca alguma coisa numa lesma, alguém você já viu isso? Rapidinho ela desmancha, né? Não sei se vocês já viram isso. Ou põe um sal no sapo, né? Que negócio lá queima, cara. Lá queima, né? O que acontece? Quando você coloca a quantidade de adubo, talvez até exagerado, uma dose maior, você pode correr o risco de matar muito micro-organismo, tá certo? Você destrói muito micro-organismo. E aí o que acontece? Aquela ideia de exuberância que nós estamos pensando aqui da parte microbiológica, de melhorar essa parte aqui, tá? Eu posso estar denegrindo isso aí, né? Então, quando eu uso um sais muito concentrado, adubações pesadas, NPK, talvez eu possa estar também prejudicando meus micro-organismos, né? E, consequentemente, eu não estou tendo a eficiência desses produtos na minha adubação. Então, aquela ideia lá de fertilizantes que nós usamos e aprendemos aí, tá? Eu vou falar desde a minha graduação, passei por minha pós-graduação, é sempre a mesma conversa. Ah, use-se NPK, usa tal adubo, usa uma usa fórmula simples, né? Adubo simples, para que nós possamos suprir a necessidade de NPK. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram alguém adubar árvore na mata? Você já viram alguém adubar alguma árvore que está no fundo da sua casa, qualquer planta lá? Uma moita de bambu. Vai lá ver o tamanho daquela moita de bambu, você vai ver o cara põe uma isca de adubo no negócio, que é uma coisa enorme. Então a gente começa a refletir por que essas árvores, alguns ambientes, não colocam-se nada e ela produz. Qual que é o segredo, né? Qual que é a condição, né? Então, muitas vezes, esses sais que nós usamos, NPK e outros adubos, ao invés dele nos ajudar, ele tem nos prejudicado em alguns aspectos. E ficou uma teoria. Então, a ideia de reconstituição de solo passa também, essa ideia de fertilidade, passa também no uso de pó de rocha. Nós já usamos normalmente pó de rocha, né? O calcário é um exemplo, né? Aliás, fantástico, o grande desenvolvimento da agricultura no Cerrado brasileiro foi o uso de calcário, né? Hoje o Brasil é um grande celeiro mundial de produtos, né, agrícolas, graças ao calcário, que é um pó de rocha, né? Nós observamos também alguns fosfatados, né? Então, tem pó de rocha, que é fosfatadas, que nós usamos também. E agora, recente, que é o mais próximo dos últimos anos, nós estamos usando basalto, usando qualquer outra pedra que nós temos aí, tá? Para isso, tem todo um estudo já está sendo desenvolvido para poder enxergar isso. Bom, por que é importante entender isso? O nosso solo no Brasil, de norte a sul, praticamente todos eles muito intemperizados. São solos que passou por um processo de muita chuva, de muita umidade, de muito calor, de muita microbiologia, de forma que nós degradamos demais esse solo e ele já está muito intemperizado, tá bom? E aí o que acontece? O que a gente observa nisso? O que acontece, né? Então, esse tipo de solo nosso, que antigamente era uma rocha, que hoje é o nosso solo, ele foi muito temperizado. Então, o que eles estão fazendo hoje? Justamente pegando a rocha e aplicando no solo de novo. Ah, por isso é uma coisa maluca? Qual que é a ideia? Quais nutrientes que eu tenho aqui? Ah, eu tenho N nutrientes, tá? Eu tenho, fala-se algumas rochas, tem mais de 60 nutrientes, 60 elementos químicos, ou seja, tem quase que a tabela periódica inteira, tá? Se nós pensarmos que esse solo nosso, hoje, que nós estamos aqui, ó, essa parte aqui, ela foi uma rocha ontem, o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando esse processo aqui de intemperização. Eu estou jogando, estou rejuvenescendo, estou reconstruindo uma fertilidade do solo. Tem resultado, gente, fantástico, tá? Com esses dados aí.
E aí eu quero chamar a atenção de vocês, quando eu associo micro-organismo e pó de rocha, ou essas partes aí, eu tenho um conceito melhor. Por que que isso funciona bem? Os micro-organismos precisam também desses minerais aqui, ó, tá? Quando você usa NPK, você destrói o mecanismo e talvez não fornece os nutrientes corretos ou mais adequados para uma boa desenvolvimento desse mecanismo. E lembrando também que a concentração também é importante, né? Vocês sabem que alguns produtos ele é remédio, mas ele é veneno também, não é isso? Então, eu acho que nós temos, talvez, em alguns casos, não são todos, tá, gente? Vão ficar bem claro isso, que a nossa adubação, ao invés de nos ajudar, ela tem nos prejudicado. Precisamos equilibrar um pouco mais a adubação. Tanto é que aquela ideia de orgânico mineral, essas coisas também, vem dentro dessa ideia aqui, ou seja, usar doses menores com efeito muito mais eficientes, tá bom? Então, quando eu faço essa ideia de repor o meu pó de rocha, eu estou rejuvenescendo minha área, meu solo, tá? E uns efeitos, assim, fantásticos que vocês têm observado. Bom, aqui está mostrando um detalhe, quando eu uso os adubos químicos, eu tenho um efeito rápido, porém pouco duradouro. Quando eu uso o pó de rocha, eu tenho um efeito um pouquinho mais lento, mas é por mais longo prazo. Esse longo prazo não sabe-se ainda quanto tempo, tá bom? Então, tem uma possibilidades aí que esses minerais usados no pó de rocha e outros tipos de adubações dessa forma, ela pode ser associada com a parte, com a parte química, com doses menores, tá? Alcançando os resultados muito superiores do que nós tínhamos, tá bom? Então, se a nossa agricultura brasileira já é fantástica, já é uma potência, com o uso dessas ferramentas, nós temos muito mais a crescer e contribuir com a base alimentar do mundo. Então, hoje em dia, nós precisamos repensar essa lei do mínimo, né? Essa nova lei do mínimo. Ou seja, será que nós precisamos enxergar o jeito que nós enxergávamos ontem ou precisamos desenvolver ou conhecer diferente essa nova condição, tá? Então, quando nós estamos falando dessa agricultura, dessa fertilidade que eu quero falar aqui com vocês, é a base que nós temos que ter para o nosso desenvolvimento da nossa fruticultura, né? Só a nossa fruticultura? Não, tudo, né? Então, nós começamos a entender que é possível trabalhar de forma diferente, né? Achar situações diferentes, de forma que nós possamos avançar de uma forma correta e ganhar muito com isso, tá? Eu acredito muito, tá? Isso é uma condição que eu vejo, que nós, rapidamente, né, o Brasil, de modo geral, né, ele vai desenvolver mais a técnica de uso desses produtos com ganhos bastante acelerados. Bom, eu vou parar aqui com vocês agora a gravação e vou mostrar também aqui algumas coisas aqui que eu já estou fazendo. Tá bom?